Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Ele vivia em uma época em que a maldade dos seres humanos se multiplicava sobre a terra. A corrupção e a violência eram tão prevalentes que entristeceram o coração de Deus. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus decidiu destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio, mas escolheu Noé para ser o meio de preservação da humanidade e dos animais. Ele instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste, revestida de betume por dentro e por fora, com dimensões impressionantes: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Durante muitos anos, Noé dedicou-se à construção da arca, seguindo meticulosamente as instruções divinas. Enquanto trabalhava na arca, Noé também profetizava sobre o juízo iminente que viria sobre a terra por causa da maldade dos homens. Ele exortava as pessoas a se arrependerem de seus pecados, mas a maioria não lhe dava ouvidos e continuava em sua vida de rebelião contra Deus. Quando a arca finalmente foi concluída, Noé e sua família, composta por sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos, entraram na arca. Além deles, 2 de cada espécie de animal puro e 7 de cada espécie de animal impuro também entraram na arca, conforme Deus havia ordenado. Então, Deus fechou a porta da arca. Naquele momento, começaram as chuvas que inundariam a terra por 40 dias e 40 noites. As fontes do grande abismo foram rompidas e as comportas do céu se abriram, lançando uma torrente de água sobre a terra. As águas subiram cada vez mais, cobrindo até mesmo as montanhas mais altas. Toda a vida terrestre foi destruída pelo dilúvio, exceto por aqueles que estavam na arca. Noé e sua família permaneceram dentro da arca durante 1 ano, tempo necessário para que as águas se abrandassem e a terra pudesse ser habitada novamente. Durante esse período, Noé cuidava dos animais, garantindo que todos estivessem alimentados e cuidados. A arca flutuava sobre as águas, mantida segura pela proteção divina. Finalmente, após 1 ano desde o início do dilúvio, as águas começaram a recuar e a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Noé, então, enviou uma pomba da arca para verificar se havia terra seca. Na primeira vez, a pomba voltou para a arca, pois não encontrou um lugar para pousar. Na segunda vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, indicando que as águas haviam recuado o suficiente para a vegetação começar a crescer novamente. Após mais uma semana, Noé soltou a pomba pela 3ª vez e ela não voltou, indicando que a terra estava seca o bastante para que todos pudessem sair da arca. Noé e sua família, junto com os animais, finalmente saíram da arca para começar uma nova vida em uma terra renovada. Em gratidão pela salvação e proteção durante o dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Deus então fez uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, tornando-se o pai de toda a humanidade que se espalhou pela terra. Seus descendentes formaram as nações e os povos conhecidos na história antiga. Assim, a história de Noé e a arca é um testemunho da justiça e da misericórdia de Deus. É um lembrete de que Deus castiga o pecado, mas também oferece uma oportunidade de salvação para aqueles que confiam nele e obedecem à sua palavra. A história de Noé e a arca é uma das narrativas mais conhecidas e poderosas da Bíblia, destacando temas profundos como justiça divina, pecado humano, graça salvadora e renovação da criação. Ela nos lembra da importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Noé
é retratado como um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida, encontrando favor aos olhos de Deus. Sua dedicação em construir a arca, apesar da incredulidade e zombaria das pessoas ao seu redor, mostra sua fé inabalável e seu compromisso com a vontade de Deus. O dilúvio, como um ato de juízo divino sobre a maldade da humanidade, também revela a santidade de Deus e seu compromisso com a justiça. No entanto, a arca representa a salvação providenciada por Deus para Noé, sua família e os animais, simbolizando a proteção e o cuidado divino em meio ao caos e destruição. Após o dilúvio, a aliança de Deus com Noé e toda a criação, simbolizada pelo arco-íris, é um lembrete poderoso do compromisso divino com a preservação da vida e da criação. É um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em oferecer uma nova oportunidade para a humanidade recomeçar. A história de Noé e a arca, portanto, não é apenas uma história antiga, mas uma narrativa atemporal que continua a ressoar, ensinando-nos lições valiosas sobre fé, obediência, graça e esperança em Deus.